O principal mandato do Banco Central, né, é ser o guardião da moeda. Né? Eles usam esse termo. O Banco Central é o guardião da moeda, é o guardião do poder de compra. Né? Ele, ele procura, né, como não tem mais o lastro, então ele tem que controlar ali as variáveis de política monetária, a quantidade de dívida disponível, né, os títulos públicos, taxa de juros, etc. Então ele tem que controlar essas variáveis com o objetivo de manter o poder de compra da sua moeda. Né? Só que será que isso é verdade? Será que os bancos centrais tiveram sucesso em manter o poder de compra da moeda? E para responder essa pergunta, eu trouxe um gráfico aqui interessante que eu achei. Eu achei as informações e plotei esse gráfico aí, que é basicamente o seguinte: é um estudo que foi feito sobre a inflação histórica nos Estados Unidos, né? Desde os primórdios dos Estados Unidos, desde 1775 até hoje, até 2020. Então, o que esse gráfico está mostrando aqui? Né? Que no começo, até o final do século XIX, até o começo do século XX, basicamente existiam períodos de inflação e deflação. Né? Dá para perceber que em alguns momentos tinha inflação e outros deflação, inflação e deflação. Né? Mas a partir do começo do século XX, os períodos de inflação, quer dizer, os períodos de deflação foram quase nulos, quase não existiram períodos de deflação. Começou a predominar somente a inflação. Né? E qual que é o impacto disso ao longo do tempo? Né? Acumulando essas informações aqui, porque o que acontece? Isso aqui são informações de inflação anual. Né? Então, o que eu fiz? Eu acumulei essa inflação anual ao longo do tempo para entender qual que é a inflação acumulada. Né? Então, qual que é o resultado disso? Olha só que bizarro esse gráfico. A inflação era praticamente estável, né? Ou seja, a perda do poder de compra da moeda, né, era praticamente estável, quase não tinha, às vezes perdia um pouco, mas voltava, etc. Mas a partir do século XX, do início do século XX, olha só a guinada, né, subiu aqui um pouquinho, depois teve a crise de 29 e tal, e retraiu um pouco a base monetária, mas ao longo do século XX até hoje, olha a guinada que teve na inflação acumulada, na perda do poder de compra da moeda. Então, é por isso que qualquer moeda do mundo, até o dólar, perdeu mais de 96% do seu poder de compra desde 1913, quando o Federal Reserve foi criado, até hoje. Né? Então, eu não vou nem falar do real, porque é covardia. Né? O real só tem poucos anos, foi criado em 94. Mas o dólar, que é a moeda de reserva global, perdeu 96% do seu poder de compra nos últimos 108 anos aí aproximadamente. Olha, né, esse gráfico é bizarro. Quando eu montei esse gráfico e vi o resultado, realmente é indiscutível. Né? E aí, isso começou, essa guinada aqui, essa inclinação louca na curva, foi justamente nessa chamada era dos bancos centrais, né? Quando surgiu o Fed, logo depois foi instituído esse novo sistema financeiro baseado no monopólio dos bancos centrais sobre as moedas. Né? Então, não tinha mais um livre mercado de moedas. A moeda não tinha mais lastro, os bancos comerciais não tinham mais o poder de criar suas próprias moedas. Ao contrário disso, passou a ter o monopólio dos bancos centrais sobre a moeda. Isso também reflete nisso aqui. Esse gráfico é um comparativo de algumas moedas com o ouro. O ouro é essa linha reta aqui, né, amarela. Isso aqui é basicamente considerando o preço do ouro, quer dizer, considerando o preço das outras moedas cotadas pelo ouro, né? É o inverso. O preço, ao invés de você falar assim, 1 quilo de ouro vale $100, você investe, né? Quanto que eu compro de dólares com 1 quilo de ouro, né? Invertendo a lógica. E aí você vê que praticamente todas as moedas perderam valor diante do ouro, né? Por quê? Porque o ouro continua aí escasso, né? E as outras moedas, muito pelo contrário, não. Elas ficaram cada vez menos escassas
justamente por esse poder, por esse monopólio do Estado e do Banco Central de criar dinheiro do nada. Então, é natural que algo que é menos escasso perca valor, e algo que é menos escasso e se torna cada vez menos escasso, perca valor diante de uma outra coisa que é mais escassa, né? Então, essa seta aqui, só para ilustrar, quer dizer, antes disso, né, vocês veem que aqui, olha só, é 1910, né, então o valor do ouro era, como tinha lastro, não, como as moedas tinham lastro em ouro, então era praticamente fixo ali o preço, né? Mas aí, a partir de 1913, com o surgimento dos bancos centrais e tudo mais, olha o que aconteceu, né? Logo depois, 1920, etc., as moedas passaram a perder muito valor. E aqui nessa seta é 1971, que é quando o dólar passou a não ter nenhuma conversibilidade em ouro. Até então tinha conversibilidade em ouro. Não tinha lastro para as pessoas físicas, mas os outros bancos centrais poderiam compensar os dólares que eles tinham nos seus ativos, trocando por ouro, né? Mas aí, em 1971, Nixon ele acabou com essa conversibilidade do dólar em ouro, que é esse momento que foi conhecido como o fim do Acordo de Bretton Woods.